Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Alguns dias antes de que se passasse o que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, alguns dias antes, Jesus estava com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. E ali, naquela cidade, pergunta a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguns dizem que é Elias, outros João Batista, outros ainda algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: o Messias, o Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E em seguida, Jesus começa a falar que o Filho do Homem será rejeitado, será entregue na mão das autoridades e que será morto. Isso jamais te aconteça, Senhor, diz Pedro. Afasta-te, Satanás, pensas como os homens e não como Deus. E a partir dali o Senhor vai deixando claro para os seus discípulos o que o aguarda. Seus discípulos sabem que estão a caminho de Jerusalém, eles sabem que o que encontrarão quando chegarem lá. Os próprios parentes de Jesus tentarão dissuadi-lo a que não vá a Jerusalém. Mas Jesus está determinado a seguir em frente. E isso vai tomando conta do coração dos discípulos, vai os deixando abatidos, deprimidos, tristes, porque sabem o que aguarda o seu mestre, sabem que vai morrer e não podem fazer nada, estão abatidos. E é nesse contexto que os encontramos no Evangelho de hoje. Jesus, com um gesto de carinho, de compaixão, leva seus apóstolos consigo até a montanha e ali, diante deles, se transfigura. Deixa extravasar algo da sua glória. Permite que percebam um pouco da sua divindade escondida atrás da humanidade santíssima. Um consolo lhes dá o Senhor. Na escuridão da sua tristeza, brilha a luz do Cristo transfigurado. Para que, vendo a glória dele, tenham a certeza de que é Senhor de si, que sabe exatamente o que faz, para que a cruz não fosse para eles causa de escândalo. Vejam, meus irmãos, Jesus está indo ao encontro da sua paixão e se preocupa em consolar os seus apóstolos. Que bonito isso. É o Senhor quem vai morrer.
É o Senhor quem vai ser torturado. E quem consola os apóstolos? O Senhor. Meus irmãos, será que nós temos essa virtude? Será que nós somos tão generosos como Jesus? Que no meio dos seus tormentos, no meio das suas dificuldades, dos seus problemas, não ficou fechado em si mesmo, mas colocando todo o seu cuidado nas mãos de Deus, abria-se para cuidar de quem estava ao seu redor, era capaz de preocupar-se com as preocupações dos outros, via o outro. Será que nós somos assim também? Ou será que diante dos nossos problemas vamos nos fechando em nós mesmos, isolados, e já não reparamos mais quem está ao nosso redor? Será que nós agimos como as crianças, com medo de escuro, que todo vulto que se mexe é já um grande monstro preparando-se para devorá-la? Será que nós agimos assim diante dos nossos problemas, que os agigantamos de tal modo que parecem que nos devorarão a qualquer momento, quando na verdade qualquer problema que tenhamos é apenas uma parte da nossa existência e não toda ela? Será, meus irmãos, que nós cultivamos esse dom generoso de cuidar de quem está ao nosso redor, ou estamos muito preocupados com nossos próprios problemas para dar-nos conta do problema de quem está ao nosso lado? Está aí uma grande graça para pedirmos ao Senhor, está aí algo que nós podemos imitá-lo. Não faz tanto tempo, no ano passado, alguém mandava para mim um vídeo de um homem sentado na calçada mexendo no celular. Estava tão absorvido por aquela atividade, estava tão metido naquilo que fazia, que não percebeu aproximar-se um cachorro dele. O cachorro veio por trás, devagarzinho, levantou a patinha e tomou um susto, quando sentiu aquela coisa quente nas costas, e saiu correndo, né? Então você veja, estava muito concentrado naquilo ali, que não via o que estava acontecendo ao seu redor. Às vezes é exatamente o que acontece conosco. Nos fechamos, nos isolamos e não conseguimos mais ver o que acontece ao nosso redor. A Quaresma é justamente para isso. É um tempo propício que Deus nos dá para desapegar-nos, para desprender-nos, para não ficar presos e agarrados a uma única coisa, a uma única situação, impedindo assim de ter um relacionamento melhor com Deus e com os meus irmãos e irmãs. A Quaresma é justamente esse tempo que Deus nos dá para que nós possamos voltar o nosso olhar para Deus e para o nosso irmão, isto é, sair de si. Precisamos sair de nós mesmos. Não podemos ficar o tempo todo voltados para nós, num ostracismo, num egoísmo. Essa é a mentalidade do mundo. A mentalidade do farinha pouca, o meu pirão primeiro. A mentalidade do cada um por si. Essa não pode ser a mentalidade do cristão. Essa não é a mentalidade de um verdadeiro cristão. E nós não podemos nos conformar com a mentalidade do mundo. Como nos diz o apóstolo, não vos conformeis com a mentalidade do mundo, mas transformai o vosso coração pela renovação do Espírito. Não podemos, meus irmãos, se essa é a lógica do mundo, alá o mundo. A nós cabe transformar o mundo com a mentalidade de Cristo, não o contrário. Não podemos deixar que essa mentalidade egoísta, utilitarista, hedonista, seja aquela que reja a nossa vida. Temos nós que transformar-nos pelo exemplo do Senhor. Veja o que acontece conosco quando pecamos. Quem é o ofendido? Deus. Quem fica triste? Deus. Mas nós também nos entristecemos, nos envergonhamos, ficamos abatidos. E quem é que nos consola? Deus. Pois deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Em nós deveria brotar um sentimento de compaixão pelo Senhor. E pensar em quanto Ele é ofendido, em quanto Ele é ultrajado. E então em nosso coração brotando esse sentimento de amor por Ele,
que faz com que queiramos reparar as ofensas com que ele é ofendido, os ultrajes com que ele é ultrajado, seja por nós, sejam pelos demais. Em vez disso, ficamos tão preocupados com o fato de que não somos perfeitos, com o fato de que pecamos, que quebramos a cara, ficamos tristes porque o nosso orgulho fica ferido. E Deus, que é o ofendido, diz: não, tudo bem. É como se você desse uma surra em alguém e depois a pessoa que apanhou viesse: não, fica tranquilo, não foi lá tão ruim assim. É o que acontece quando pecamos, porque Deus nos dá a sua misericórdia, nos diz: meu filho, levanta, continua. Ele insiste sempre no seu bom exemplo, de ser quem nos consola, de sair de si e vir ao nosso encontro. E nós? Quando começaremos a sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro? Quando deixaremos de lado esse pensamento minimalista de impor-nos a nós mesmos paredes que nos impedem de ir até o nosso irmão? Até quando vamos nos resistir? Já perguntou o apóstolo: quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Nós fazemos a mesma coisa com tantas outras realidades, queremos impor números. Quantas vezes devo ceder ao meu irmão? Quantas vezes devo desculpá-lo? Quantas vezes? Vamos colocando limites. E no amor não há limites. Por isso nós cristãos precisamos deixar-nos guiar pelo Espírito de Deus. Que Ele seja o nosso mestre nessa quaresma, que nos leve por propósitos concretos a uma comunhão de vida maior com Deus e com os irmãos. É claro que isso exige sacrifício. É claro que colocar os interesses do outro antes do meu exige sacrifício. Pois falando de sacrifício, a primeira leitura de hoje nos apresenta Abraão. Abraão, que já idoso, recebe de Deus a promessa de uma descendência numerosa. Acredita em Deus. Deus lhe dá o seu filho e depois Deus pede de volta o filho. Isso não faz sentido. Como poderá ter uma descendência numerosa se o seu filho acaba de ser requisitado? Abraão não entende e nem precisa entender. A ele basta saber que Deus cuida dos nossos melhor do que ele mesmo. Isso é suficiente para Abraão. E ele vai. Quando o pobre Isaque vai subir na montanha com seu pai, penso no pobre Isaque, olha para um lado, vê a lenha, olha para a bainha do seu pai, vê o cutelo, mas não vê o sacrifício, a vítima. Pai, nós temos a lenha, nós temos a faca e a vítima. Imagina uma gotinha de suor escorrendo pelo pobre Isaque nesse momento. Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Abraão não sabe. Essa é a resposta de um homem de fé que coloca a sua confiança na providência de Deus. Deus proverá, Deus não deixará faltar. Abraão não diz para ele: olha, meu filho, fica tranquilo, isso aqui tudo é uma encenação, tá bom? Eu vou fazer de conta que eu te ofereço, porque eu sei que Deus não vai deixar isso acontecer. Abraão não sabe. Ele vai disposto a oferecer o filho. De fato, ele ofereceu o filho. Sabe quando Jesus diz: quando você olha para a mulher do seu irmão, desejando cometer o adultério no coração, por quê? Porque o que importa é o que acontece no coração primeiro. Pois bem, Abraão, no seu coração, entregou o filho a Deus. Foi lá para isso. Deus, que tem lógica, não deixou. Deus não deixou. Mas Deus devolveu o filho para Abraão. Que bonito isso. Perceber que Abraão realmente entregou o seu filho a Deus, sem precisar matá-lo, é claro, mas o entregou. E Deus devolve seu filho a Abraão. Qual é hoje, meu irmão e minha irmã, qual é hoje o teu Isaque? Do que você tem que abrir mão? O que hoje ainda te prende? O que hoje para você é uma corrente que te impede de ser mais livre, de ser desprendido para Deus e para os irmãos? Oferece o teu Isaque a Deus. Não seja apegado,
Não se prenda nem a coisa, nem a circunstância, nem a pessoa alguma. Oferece o teu Isaque a Deus, diga: Senhor, nas tuas mãos está melhor. Esse assunto, melhor cuidado será por ti do que por mim. Como dizia o salmista de hoje: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Mesmo no meio das tribulações, a minha fé não diminui, porque creio na providência de Deus. Daí que São Paulo, na segunda leitura de hoje, afirmasse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Confio em Deus, Deus está do meu lado, Deus está comigo. Esse deve ser o pensamento que nos guie nessa quaresma. A nossa confiança plena e inteiramente em Deus. Buscaremos com o nosso propósito quaresmal encontrar aqueles pequenos liames que nos prendem ainda, que nos dificultam o caminho da santidade, que nos fazem menos livres para sermos totalmente de Deus, para servirmos ao Senhor e aos nossos irmãos e irmãs. Como dizia no início da quaresma, e repito agora, tantas situações pequenas do nosso dia a dia, nas quais se manifesta essa mentalidade egoísta do mundo em que vivemos, né? Procurar o melhor lugar, querer sempre a melhor situação, né? Como eu dizia lá no ano passado, às vezes coisas pequenas, hein? Na hora que eu vou pegar a carne, eu pego sempre o melhor pedaço, aquele mais suculento, né, assim? E deixo o pedaço cheio de nervo para o outro. Aquele pedaço feio, menorzinho, deixo para o outro, que geralmente costuma ser a pobre da mãe, né, ou da esposa, né? Por que a gente pega logo o que está melhor, o mais queimado, a gente deixa para o outro, né? Ou então na rua e no trânsito, quantas vezes a gente vê isso, né? O cara está lá, mó lenga-lenga, você faz que vai avançar, aí ele acelera, porque ninguém pode ultrapassar ele, né? Tantas situações do nosso dia a dia, que a gente vai experimentando esse eu primeiro, essa não pode ser a mentalidade do cristão. Esqueça, se você quer ser um cristão católico de verdade, esqueça essa história de eu primeiro, porque não foi assim que o nosso mestre nos ensinou. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, disse o Senhor. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, ela que quando recebeu a notícia do anjo sobre a gravidez de sua prima Isabel, também ela, estando grávida, foi apressadamente ajudar a sua prima. Não ficou olhando para si mesma, não ficou olhando para os seus problemas, para as suas necessidades, foi servir, foi colocar-se a serviço. Que ela nos ensine, que ela interceda por nós, para que nós também possamos saber sempre esse apressadamente de Nossa Senhora, que quando você e eu estivermos passando dificuldades, estivermos apertados com nossos sofrimentos, podemos recorrer a ela e ela virá apressadamente cuidar de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.